Mais um episódio do nosso podcast Um Só Reino. E eu começo sempre com aquele pedido, né? Curta esse vídeo, compartilha com quem você gosta e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje o nosso conteúdo tá maravilhoso, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, né, Thaís? Isso mesmo. Fala, galera, tudo bem? Que prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje a gente está recebendo uma convidada para lá de especial. Sabe aquelas que você queria colocar no bolso, assim, e guardar com o maior amor, carinho do mundo? É essa pessoa. Ela é pedagoga por formação e atua na área de saúde. Atua hoje na liderança das mulheres da Igreja Restaurar, aqui de Bauru. Vamos receber ela, Paula Bonfim. Seja muito bem-vinda! Ah, que prazer, meninas. Um prazer, uma honra. Eu sempre costumo dizer assim, né, que esse currículo que você coloca a mim, né, me constrange. Porque, na verdade, é o que você enxerga, né? Ela é maravilhosa, gente. Eu já falo, não tem como não lembrar disso, né? Eu sempre lembro dessa frase. Eu falo assim, a palavra de Deus diz que seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Né? E tem muito mais a ver com você, tudo isso que você vê em mim, do que comigo mesmo, né? Ai, você já viu? Ela é linda. E é assim, eu estou falando isso porque nós somos amigas, Sim. irmã em Cristo. Eu te amo, te sirvo. Né? E a Dani também, que conheci agora, mas eu já tinha falado para a Thaís. Ela falou assim, eu estou com a Dani nesse projeto. Eu falei assim, Thaís, já amo e já sirvo a Dani também. Então, eu estou aqui, meninas. Não tenho nada para oferecer, já vou adiantando. Mas eu creio que o Espírito de Deus conduz todas as coisas, né? Não tem nada em acaso. Já não tem mesmo no mundo natural nada em acaso, porque o que diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, mas o inverso também é verdadeiro, porque o que nós geramos no céu, então vem e materializa-se na terra. Então, eu acredito que esse dia ele já estava mesmo na agenda de Deus. Então, não tem como questionar, né? Glória a Deus. Ele diz, dito está e vamos lá. Então, vamos falar do mestre. Ela transborda amor, viu, gente? Jesus. Vamos começar. Como foi o encontro da Paulinha com Jesus? Meu Deus. Você veio de família cristã? Não. Então, vamos lá. Isso é... Como eu posso dizer, né? Todo mundo, eu acho, que gostaria de cantar assim, uma história gloriosa de encontro com Jesus, porque Jesus é glorioso. Eu já penso assim, né? Mas a minha história com Jesus foi muito simples. Primeiro, eu sou nascida e criada dentro do catolicismo. O catolicismo ativo. Minha mãe, né? Minha mãe foi ministra da igreja, minha mãe foi tudo. Na nossa casa, eu cresci com o padre almoçando e tomando café na minha casa. Então, assim, o padre é a figura de autoridade espiritual que regeu toda a minha infância. Né? E eu não falo isso com uma crítica, não, mas para contextualizar do universo de onde eu vim. Então, crescida nessa natureza, minha mãe nos ensinou a amar a Deus. Então, isso eu agrego à minha mãe. Desde sempre, nós amávamos e honrávamos a Deus, mas dentro da nossa perspectiva do que nós tínhamos sido criadas. E aí, sou batizada, crismada, batizada, consagrada, fui crismada, professora de catecismo na adolescência. Não era tipo só católica? Não, Católica que as pessoas praticante. você era título. praticante Não, mesmo. praticante. Então eu venho dessa tradição do catolicismo, né? E aí quando eu chego ali na adolescência pré-jovem, mas o que não encaixava? Falei assim, eu sempre fui naturalmente ou influenciada pelo espírito e nem sabia, mas muito questionadora para muitas coisas, né? Então não encaixava para mim, por exemplo, vamos pensar aqui. E eu tenho certeza que esse programa vai ser assim de longo alcance, que nós vamos ter muitas pessoas nos assistindo, não só cristãos que creem em Cristo, mas de várias denominações e de religiões, né? E eu acho que um só reino, exatamente, então o nome diz tudo, né? Então, assim, quando eu falo do catolicismo, eu falo com muito respeito, porque é uma raiz que me gerou. Mas quando eu chego ali na adolescência, que eu passo a ter um pouquinho mais de entendimento, e a conta não fecha, do ponto de vista dos questionamentos, assim, por quê? No catolicismo, nós temos
não só Jesus, mas os mediadores são os santos. Então, muitos santos. E na época da minha vida inteira, eu nunca fui devota de santo nenhum. Então, chegou num tempo que a minha cabeça começou a dar um creque. E era mais ou menos qual a idade que você começou a questionar? Logo depois, ali, uns 16, já estava era bem adolescente. Porque, na verdade, na minha adolescência, 16 anos era meio criança. Sim, agora já que não desde- mais. É que hoje, É 16 anos, Desde né? criança já tinha uma... Já sabe mais que a gente, né? Exatamente. Mas aí, nessa época, então começou a questionar, falou assim, o santo, não vou denominar, tá? Porque Certo. meu intuito aqui não é apontar, e isso é por conta do próprio Espírito, Sim. né? Mas, eu falei assim, mas esse santo, mas veio de onde? Foi criado por quem? Quem é que falou? E aí, e a resposta era sempre assim, aqueles que não são partes dos apóstolos bíblicos, porque tem uma vasta gama de santos aí, que, né? Canonizados, enfim. Não, esse aqui foi porque fez um milagre, não sei na onde, testificado, não sei por quem, não tal. Falei, mas que esquisito. Mas tudo bem. Aceitava. E mais adiante, assim, aceitável, sabe aquela questão? Você pode não concordar, mas você está dentro daquilo e, assim, não tem por que causar divergências, mas foram coisas plantadas no meu espírito desde sempre. E aí, quando eu faço 18 anos, eu sempre costumo dizer isso, né? O meu pai é um homem muito simples, né? Se tiver alguma pergunta dele, depois eu falo um pouquinho mais. Um homem da terra, mas, assim, meu pai é um homem com pouca leitura e letrado, então com pouco conhecimento, mas um homem muito inteligente. Veio de uma vida muito difícil, criou os filhos, eu sou uma filha caçula. E aí meu pai, eu falo que ele nos lançou, ele nos enviou naturalmente. Então, assim, ele lançou todos os filhos para ter uma vida, para conquistar uma vida melhor fora de onde nós estávamos. E meu pai me lançou. Então, depois que eu terminei o ensino médio ali, eu fui morar em Santo André, junto com uma das minhas irmãs. Porque eu tinha uma perspectiva de fazer faculdade, a minha família nunca teve grana, então isso também era uma dificuldade, tinha que ser meio que uma bolsa, era um desafio, né? Ou era uma bolsa, ou era uma faculdade pública. Sim. E aí fui lá pleitear isso. Fiquei 1 ano lá em Santo André, e aí algumas coisas aconteceram de forma natural. Primeiro que, assim, eu nunca tinha ficado longe da minha família. Naquela época, até telefone era muito restrito, porque era tudo muito caro, né? Então, nós falávamos pouco, não tinha ficado longe da minha mãe. Logo de cara, fui para 600 quilômetros longe, fiquei 3 meses sem voltar. Você foi de Bauru? Eu sou de Cafelândia. Então, assim, mais interior ainda. E o seu pai, em toda a simplicidade... Você disse aí, lançou vocês para estudar, para buscar uma independência? Porque, assim, depois quando você começa a trazer isso para o mundo espiritual, a gente fala assim, a palavra de Deus diz, né? Como poderei ter aqueles que pregam, porque se não houverem aqueles que os enviem. Então, ele está falando do quê? De geração, né? De gerar algo, de discipulado, e aí do lançamento. Então, eu falo de forma natural, porque meu pai nunca foi um homem cristão, nem catolicista praticante, né? Meu pai, eu falo que meu pai foi muito agraciado quando o Senhor deu a minha mãe para ser esposa dele, né? E aí a minha mãe conduziu essa parte na nossa casa muito bem. Quero que meu filho fale isso também. Ai, Jesus, vai falar, amiga, porque você é preciosa. E aí, e eu falo assim, porque naquela época, né, eu a última filha caçula, e assim, tinha tudo para o meu pai segurar para si. Não, ele me mandou. Lindo. Ele me lançou. Então, eu falo que o primeiro lançamento, a primeira, foi de forma natural, porque meu pai não tinha esse conhecimento, né? Esse conhecimento espiritual, do que do lançamento para o destino, de forjar no destino, de mandar para o destino, mas eu falo que ele me lançou. E essa porta, e eu falo assim, foi tudo Jesus, né? E essa porta que meu pai abriu, fui para longe, aconteceram algumas coisas de forma natural, enfim. A minha irmã, uma das minhas irmãs, que é minha mãe, eu falo assim que ela é um pouco minha mãe, eu sou um pouco mãe dela, mas aquela parceira, cumplicidade, minha irmã Marlene, morava aqui em Bauru e ela me acolheu aqui na casa dela. Nós temos bastante diferença de idade. Só para vocês entenderem, eu sou o filho caçula de uma família que tem mais 6 irmãos e eu tenho uma diferença de 9 anos da minha irmã caçula. Ou seja, eu sempre fui muito caçula. Né? Sim, E eu nunca tive irmãos. Meu irmão mais velho, ele tem uma diferença, ele poderia ser meu pai, né? Ou seja, eu tive pais e mães, muitos. E eu falo que esse povo facilitou muito a minha vida. Sim. Porque a vida deles foi difícil, mas a minha vida já foi muito fácil, né? E aí, quando eu venho para Bauru, a minha irmã Marte, uma amiga que era cristã,
E eu conheci a primeira vez quando eu fui na igreja evangélica, foi por meio dela, eu nunca tinha visitado. É assim, e eu também não tinha aquela... Já com 18 anos. Já com 18 anos, eu tinha passado um ano em Santo André, vim, e eu falo que naquela época, era por volta de 2003, mais ou menos, e naquela época, eu falei que nós éramos caçadoras de igreja. Porque todo final de semana, num domingo, a minha irmã visitava uma igreja. Eu ia também. Eu morava com ela e nós íamos juntas. Então, assim, não tinha dificuldade. Nós morávamos no centro da cidade de Bauru, ali perto, na rua 7 de Setembro. Inclusive, uma quadra depois tinha uma igreja católica. Mas quando eu vim para cá, quando eu fui, a primeira vez que eu coloquei os meus pés numa igreja evangélica, que até então eu não tinha lembrança, talvez eu poderia ter visitado alguma vez, eu gostei muito do ambiente. Sabe? Daquela parte do louvor ali, o que gerava. Então, era tudo muito diferente. Eu falei assim, aqui é diferente, é gostoso, é legal. Mas, assim, nada além disso. Mas todos os domingos nós íamos. Então, nas igrejas centrais ali da região, na época minha irmã não tinha carro, nós não Cada tínhamos domingo carro, uma? nós íamos em uma. E aí, ficávamos um tempo numa igreja, um tempo numa outra e tudo mais. E por aí foi-se um tempo. E aí, o que aconteceu? Ainda assim, eu continuava católica, então, quando eu ia para a casa da minha mãe, né, visitá-la, porque morando mais perto nós íamos muito, então eu frequentava a missa, eu tinha uma vida dupla, né, aí nesse começo. E isso foi, eu não sei mensurar para vocês, quanto tempo, assim, se deu. Só que o que acontece? Quando eu venho para Bauru, eu arrumo um trabalho, meu primeiro trabalho aqui, foi a minha irmã, inclusive, que conseguiu para mim, e aí, eis que a minha melhor amiga é cristã. E por ser cristã, fazia parte do Ministério de Dança da igreja dela, da Brasil para Cristo, né? Pode falar das denominações aqui, né? Porque nós que é somos muito um só forte. reino, né? Então, assim, não precisamos dizer. E da honra quem tem honra, Sim, né? não é da Ana, aí, não, né? Ana Molina. Shekinah. Shekinah? Não era. O ministério era o Shekinah. E ela participou. E o que acontecia? Todo o evento que ela tinha como ministra de dança, ela me convidava. E como eu era muito amiga dela, eu ia. E eu ia, minha irmã ia comigo. Então, nós fomos muito. Então, todas as oportunidades que ela tinha. Daí, um pouquinho depois, eu consigo uma bolsa para entrar na universidade, a melhor universidade particular da época aqui, consigo uma bolsa. E vou. E aí, no mesmo tempo, me sai a minha vaga para a faculdade pública. E aí, vou fazer na faculdade pública. E aí, na faculdade pública, encontro quem? Minha melhor amiga é cristã. Então, tá. A minha melhor amiga do trabalho é cristã, mas na época eu não fazia essa associação, né? E aí, tudo foi convergindo, porque o meu universo começou a ser diferente. Então, eu ia visitar, por ter esse acesso, eu falo assim, e por isso, para mim, isso é muito forte, sabe? Eu acho que você ministra com a vida. Sim. Você ministra com os seus atos do dia a dia, os seus atos no trabalho, né? Todo mundo diz assim, o meu trabalho secular. Para mim, não existe trabalho secular, existe trabalho. É o trabalho onde você está. Então, você ministra ali sem palavras. Porque eu gosto muito de uma frase que diz assim, que nós seremos a única Bíblia que muitos lerão. Com certeza. Isso é uma verdade. E isso aconteceu comigo, com essas amizades que Jesus me trouxe. Através da vida dela... Ministraram na minha vida, porque elas eram diferentes. Elas eram doces, elas estavam de uma forma diferente. E aí passei a conhecer a família, passei a conhecer o universo. Foi sendo cercada. Cercada por isso, mas assim, sem muitas perspectivas. Tá. Fomos, caminhamos, e aí, então, começou a ter um entrave, sabe? Quando eu já ia para a casa dos meus pais, ou aqui, quando eu vim aqui na cidade, eu ainda frequentei a igreja católica por um tempo, assim, algumas visitas, fui em algumas missas, mas já tinha alguma coisa que não encaixava mais. Falei, se tem alguma coisa muito fora do contexto aqui, só não entendi o que era. E aí eu conheci a Igreja Batista. Nós nos mudamos do centro da cidade para um bairro, minha irmã comprou um apartamento, nós fomos morar ali. E aí, ali pelo ano, vamos pensar, esse trajeto demorou a acontecer, sabe? Ali por volta, talvez, de 2008, 2009, eu conheço a Igreja Batista, que era próxima ali. E comecei a frequentar a Igreja Batista. E eu falei assim, eu achei, aqui é o meu lugar. Porque a Igreja Batista tem muito a ver com o meu comportamento. Sim. Linear, fala baixo, é de ensino, né? Homens e mulheres de Deus. Eu falei assim, eu acho que aqui está fazendo muito sentido para mim, porque até então eu vinha, né, das igrejas pentecostais e, enfim,
não é uma comparação de Sim. denominação, mas para desenhar o que aconteceu, Sim. né? E eu falei assim, e o tempo todo, eu falo assim, é o Senhor puro, é o Espírito Santo puro. Porque, assim, o Senhor, ele já conhece os nossos dias todos antes que eles sejam, né? A palavra de Deus diz, Deus nos conhece antes que nós fôssemos geradas no ventre da nossa mãe. E ele conhece todos os nossos dias antes que eles fossem. Então, ele já sabia, ele não tem como ser desconhecido para ele. E eu falo assim, Deus não manipula nada, mas ele tem um plano perfeito para todos nós. Se chegar num determinado tempo, você ouvir do sopro do Espírito, você vai ser conduzida a isso. E eu penso assim, que me parece que isso foi o que aconteceu comigo. E aí eu fiquei ali na igreja um tempo, né? E continuei a vida normal. Só que era uma vida assim. Eu ia, participava dos cultos, via, era legal, entendia, gostava do ambiente, mas não me envolvia. Porque, gente, vou falar uma coisa para vocês. Tem um negócio chamado tradição, Que é muito forte. que é muito forte. muito forte. Eu falo assim, em nome de Jesus, né? Que ninguém me interprete mal, né? Sim, mas outro dia eu brinquei, eu falei assim, gente, o dia que a Igreja Católica se converter, Jesus volta. Verdade. E é muita tradição. Porque né? É muita. E é assim, ó, é uma tradição que está enraizado, enraiza em nós, sem você perceber. Até E aí, nós beleza. carregamos isso, né? Sem perceber. Sem perceber. Então, assim, aí eu vou para esse universo e começo mais a minha vida dupla ali. Continuo, não vou mais, né, na Igreja Católica, mas tem muitas coisas ainda que carrego disso, né? Já não rezo, porque assim, eu nunca fui na Igreja Católica, não sei se vocês sabem, nem todo mundo sabe, mas assim, tem os terços, tem as ladainhas, tem as rezas, enfim, mas isso nunca fez parte do meu universo, porque eu acho que já havia uma inquietude e uma inquietação dentro de mim, porque assim, meninas, vamos parar para pensar, né? Se nós viemos do reino e se nós vamos voltar para lá, então nós carregamos a essência do reino. Ela nunca se aparta de nós. O que acontece é que ela está tão escondida e tão cheia de coisas em cima que ela não se... Então, algumas coisas que as pessoas dizem assim, é instinto, é impressão, eu falo que está no nosso DNA do reino. Exatamente, né? E aí comecei essa caminhada. Assim, talvez eu não saiba identificar em datas precisas, mas enfim, foi assim. Eu comecei a conhecer e continuei com essas minhas amigas e tal. E num período da minha infância, o que aconteceu? O meu irmão mais velho já morava em São Paulo há muito tempo, já era casado, que é esse irmão, né, que tem muita idade. O meu irmão, ele se envolveu com álcool, com drogas, teve uma vida promíscua, se perdeu no mundo, nas propostas do mundo. E um dia, e é assim... Quando eu era menor, eu não tenho muitos relatos, mas eu sei que aquilo causava muito sofrimento. Ele vinha para a casa do meu pai, o único carro que o meu pai tinha, tipo assim, saía, trazia os amigos, batia, capotava o carro, acabava. E ele tinha um trabalho muito bom, daí vinha, consertava o carro. Só o carro do meu pai, que hoje meu pai me deu, por sinal, eu guardo como uma relíquia. Já foi reformado, sei lá, umas 3 vezes, não sei, né? E esse meu irmão... que eu amo muito, que eu sempre amei muito, porque eu não conseguia enxergar todas essas coisas, ele tem um encontro com Jesus. E tem a vida transformada. Que maravilhoso. E o homem que era... E isso começou a... Falei assim, gente, tem alguma coisa aí, um mistério muito grande. Não sabia fazer essas associações, mas aquilo me marcou muito. Falei, tem um poder muito forte ali, porque tudo tinha sido tentado. Meu irmão já tinha sido internado, porque ele morava também em Santo André. Então, tudo que podia ter sido feito pela vida dele... Aí você foi percebendo esse movimento. E eu falei assim, gente... Alguma coisa tá... Eu falei assim, peraí, que realmente é mais... Tem um negócio mais aí, né? Um poder muito maior. Tá. Mas é parte do meu comportamento também, que... primeiras coisas acontecem, eu penso, calculo, talvez sim, talvez não, e aí vai. E nesse processo acaba demorando um tempo e retardando um tempo. E eu falei assim, Jesus é bom e misericordioso, né? E não desiste de nós, graças a Deus. Ele sabe, inclusive, essa sua personalidade de pensar. Não, assim, tanto ele sabe, Dani, Sabe. porque outro dia, só abrindo um parênteses, né, falando com Jesus, e eu pensando assim, ai, Senhor, sei lá, né, vamos pensar assim, vamos pensar o que o Senhor quer de mim, vamos pensar. Mas eu gostaria mesmo era de ser evangelista, o Senhor podia ter me feito um evangelista, né? Eu falei assim, puxa vida, né? Mas se o Senhor tivesse me feito um evangelista, o Senhor tinha que ter me feito um comportamentozinho um pouquinho diferente. Um pouquinho mais agitado. Esse aqui não tá enquadrando, não. Quem Falei sabe? assim, não, tá bom, então acho que... Não.
Minha filha é evangelista, questionadora. Não, aqui não. Minha Não é, filhinha não é. questionadora, desde criança. E aí, enfim, e por isso que eu falo que do DNA do reino, né? Algumas coisas são plantadas em nós, você não Sim. sabe de onde vem, porque essa mesma minha irmã, né, que eu amo de paixão, que é a minha irmã Marlene, né, teve um tempo da nossa vida que ela fala assim, né? Na nossa casa, da nossa família natural, do nosso núcleo de família, tem o grupo A, que são assim as pessoas de mais afinidade, que se entendem, que se relacionam, né, de comportamento. O grupo B e o grupo da Paulinha. Que sou eu comigo mesma. Porque você já é diferente entre eles. Porque eles veem diferenças, entendeu? Em tudo, né? Comportamento, em tudo. O seu irmão foi o primeiro, então, a se converter da Meu casa. irmão foi o primeiro a se Que era o mais converter. rebelde. Mais foi... rebelde. E eu sempre costumo falar isso. Eu falo assim, gente, ó, tá muito mais perto um homem de ser alcançado pelo poder do Espírito e ter uma conversão total e radical. É aquele que fala assim, ó, eu não quero nada com Cristo, sabe? Não fala de Jesus pra mim. que ele ama, né? Agora, aquele, quando você vem ministrar alguma coisa, ele fala assim, ele já até sabe, glória a Deus. Ele fala, aleluia, amém, Deus te abençoe também. Eu falei assim, esse aí o processo vai ser longo. Porque ele está convencido de algo que ainda não chegou no teu coração, né? E aí, nessa caminhada, enfim, um dia, tá, depois desse processo, vou encurtar, porque eu acho que essa parte que Jesus agiu, sempre agiu, mas de forma mais interessante. Fui trabalhar, tô voltando de ônibus, de repente passo pela avenida, olho, tem uma construção, tá reformando alguma coisa. Eu não sou muito perceptiva, porque eu falo assim que eu não tenho essa percepção, sabe? Lateral, eu sou aqui, ó. Se você falar assim, acabou. É isso, eu vou. Entendeu? É assim, isso é uma vantagem, um benefício. E também pode gerar uma problemática, porque assim, em um determinado tempo da sua vida, se você está muito focada, você não vai se preocupando com o que está caindo à sua volta. Então, isso não é princípio do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é, nós vamos mais devagar, mas nós vamos levar a todos daqueles que o Senhor nos confiar. Confio, E agora, quando você está muito focada, você está indo igual um trator. Por quê? Apesar, eu sempre falo, porque eu estou falando do meu comportamento, né? Porque todo mundo que olha para mim, olha e fala assim, nossa, a Paula é tão doce. Nossa, a Paulinha é tão, né, tão de Deus, mulher de Deus, né? E eu fico olhando e pensando assim, Jesus Cristo de Nazaré, essa mulher conviver comigo 48 horas. É isso mesmo. Porque assim, e realmente, uma coisa é o meu comportamento, outra coisa é a minha personalidade. Que são coisas diferentes. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de muita firmeza. Teve um tempo da minha vida que muita dureza, inclusive, até eu ser transformado pelo poder do Espírito. Então, hoje, o que eu chamo de domínio próprio já foi justiça própria durante muito tempo. Então, com as minhas, porque o questionamento traz isso. Sabe, era assim, para mim não tinha ofensa, mas, por exemplo, a Dani vem e me traz uma teoria da Dani. Mas é de onde? Mas de onde que você trouxe isso? Onde você pesquisou? Quem disse? Fonte confiável? Não? E, às vezes, no embrião dos seus questionamentos, você fere alguém, você tolhe alguém, você poda o chamado de alguém, sabe? Então, eu falo que essa doçura, esse domínio, ainda hoje, quando eu estava indo trabalhar, eu estava no carro, né? E tem alguns dias eu estou muito assim, eu entro no meu carro e ouço um louvor, porque como eu não sou televisiva, enfim, então tá sempre, né, no louvor. E alguns dias dessa semana o Senhor tem me chamado para o silêncio. Então, eu falei assim, estava acontecendo alguma coisa e Deus quer que me dê atenção. E aí, eu comecei a orar do trajeto até o trabalho. E aí, eu pensei assim, falei, Senhor, pensei no domínio próprio. Todas as vezes que eu penso do fruto do Espírito, eu penso no domínio próprio. Falei assim, não. Falei, o lance não é esse. Falei assim, Senhor, me dá mansidão. Me faz manso como o Senhor é manso. Sabe, porque domínio próprio... Já estou em outro assunto, né? Mas eu vou voltar lá. Porque assim, domínio próprio... Eu enxergo e está muito mais quando você está lidando com uma situação complicada. Então, a situação já aconteceu, você já está no meio do negócio, e aí você fala assim... Tem que reagir, né? Reagir, é isso. De uma maneira... É a sua reação, exatamente. Agora, a mansidão é antes. É olhar, é mudar o ambiente, é mudar a atmosfera. Porque ser manso, como Jesus é manso. Então, eu falei, uau, é isso. Né? Mas vou voltar na conversa. Na construção. Na construção. E aí, estava lá, passei e falei assim, nossa, estão fazendo alguma coisa aqui. Tá. Na outra semana, de ônibus, e aí colocaram uma placa.
falei assim, vai ser uma igreja. Eu falei, nossa, que interessante. Aí, teve um dia que eu falei assim, eu morava num condomínio, então do ponto onde eu estava ainda eram mais uns 2 pontos para chegar até onde eu desceria. Aí um dia eu falei assim, hoje eu vou descer uma quadra antes para eu ver o que está escrito ali naquela placa. E eu já estava frequentando, era frequentadora mesmo. Sabe igual aluno especial de universidade? Sim. Sabe o que faz um aluno especial, né? Você não está matriculado, mas você tem acesso ali. Então, você vai, aprende, mas você não está envolvido, não tem nota, não está... Né? E aí, eu era aluna especial da Igreja Batista nessa época. Daí, desci e fui ver. Aí, eu falei assim, puxa vida, é uma igreja, tem culto de ensino de terça, tem de tal. Então, nessa época, eu já conhecia Jesus, já entendia. Já estava convencida por Cristo, já sabia quem Cristo era, já sabia que ele tinha poder para transformar a vida de um pecador, de um cara que não tinha nada, transformou no nome de Deus. Né? Então, assim, tem mistério, é muito forte e real. E aí eu falei assim, tá. Falei, nossa, eu vou ir nessa igreja aqui, nesse culto. Isso era 2010. Novembro de 2010, isso. Tinha inaugurado aquela igreja. E aí, sabe quanto tempo eu demorei para tomar essa decisão? Eu fui nessa igreja em maio de 2011, numa terça-feira. Então, demoraram, abriu em novembro, devia ser ali por outubro, inaugurou em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 6 meses. 6 meses para... E as igrejas eram perto ali, porque como a gente não tinha... E aí, nessa época, a minha irmã já não ia mais. Ela já tinha me mostrado o caminho. Eu falo assim, a minha irmã me converteu sem saber. Eu falei, ela foi um instrumento do Senhor. E hoje eu que vou atrás dela. Tentando convencer Bem ela. aqui, minha ovelhinha, vamos conversar. Falei, hoje é dia de culto, hein? Tá lembrando, né? E aí, chego nessa igreja. E olha só, que coisa engraçada, né? Porque geralmente uma pessoa que vai visitar uma igreja vai visitar quando? No culto de domingo. É o mais normal. Eu não sou normal. Eu já sei que não sou. Nós não somos normais, mas eu sou bem anormal. Bem anormal. E aí eu fui, né? Cheguei na igreja, tinha assim, a igreja era pequena. A igreja de quem? Do pastor Jefferson. Você foi lá. No pastor Jefferson, 2011. Vou lá na igreja do pastor Jefferson, tinha pouquíssimas pessoas, era uma igreja pequenininha na época. Era na Duque. Onde abriu, porque eles fundaram em 2010. Sim. E aí fui ali, já conhecia e comecei a ouvir a palavra e o pastor ministrando o culto de ensino. Eu falei, e aí comecei. Aí fui numa terça, fui na outra terça, fui na outra terça, fui na outra terça, fui na outra terça. E eu falei assim, aqui é o meu lugar. Pronto. E aí só que foi assim, uma conversão, tipo, não teve aquele, o Espírito Santo me tocou, lágrimas debulhando, meu Deus, que coisa maravilhosa, fez o apelo, eu corri lá na frente, fui a primeira. Não fui. Não foi assim. Não fui. Sabe, eu sempre ouço falar assim, que tem 2 maneiras de você se achegar a Cristo, ou pelo amor ou pela dor. Eu falo que a minha conversão foi no amor. Mas quando você está no amor, é tudo mais moroso. Porque é como se você tivesse tempo. Não tem uma angústia, uma... Como foi que o seu irmão foi pela dor e foi radical, né? E sabe a sensação que eu tinha? Uma vez a pastora falou assim, esposa do pastor Jefferson, você sempre foi crente e não sabia. Eu falei, é verdade. Eu acho mesmo que eu sempre fui crente, não sabia. Porque realmente esse meu comportamento não é comum. Né? E aí foi muito linear. Aconteceram. E eu fui, me converti, entreguei a minha vida para Cristo, mas eu e Cristo. E passei a viver uma vida com Ele. Só que eu já não era mais frequentador da igreja. Agora eu era membro da igreja. Porém, aí que está a questão mais curiosa de tudo. Isso foi em 2011. Só que assim, eu estava dentro da igreja, eu ministrava, eu sabia quem era Cristo, eu sabia que nada mais tinha entre eu e o Senhor do que a Cristo. Só que aí volto a falar para vocês da tradição. Tinha a questão do quê? Do batismo. Porque o que diz a palavra de Deus? Aqueles que entrarão no reino do céu são aqueles que nasceram de novo. Aí um dia, sentada lá no culto, já ia em todos os cultos, tudo mais, aquele culto de terça-feira pequeno, continuava indo, porque eu amava o culto de ensino, né?
O meu pastor, no tempo, com todo o amor do mundo, ele se chegou bem pertinho de mim, sentou na cadeira onde eu estava. Filha, tudo bem com você? Falei, tudo. Ele falou assim, olha, já está no tempo de você se batizar. Quando ele falou isso, eu levei um susto. Eu olhei para ele e falei assim, mas eu já sou batizada. Eu imagino até a cara dele. E ele olhou, mas eu falei assim, aquele dia, ele já é muito ungido, mas aquele dia ele estava ungido, revestido. Sacudido, coração manso, e falou pelo Espírito, né? Ele sorriu, e ele falou assim, não questionou, com muita sabedoria e inteligência, não tentou me enfiar a goela abaixo, acho que ele falou assim, não é a hora. Jesus Cristo de Nazaré, essa daí vai ter que... é só o Senhor para trabalhar na vida dela. E aí eu caminhei ali, na igreja, sendo um bom filho, um bom servo, né? Não servia nesse tempo na igreja. E aí, mas só fui me batizar em 2016. Oh, demorou. E como você se convenceu? Na verdade, eu não me convenci, porque convencida eu era antes. Né? Como o Espírito Santo te trouxe, convenceu. Como eu dei acesso, isso. Porque eu acredito que seja isso, né, Dani? Por exemplo, a palavra diz assim, a palavra não diz, mas sugere-se que, e a gente entende que o Espírito Santo de Deus é um gentleman. A gente ouve falar muito isso. É um cavalheiro, porque se você não abrir... A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Falando das bodas e de Cristo, da vinda de Cristo. Mas o Espírito Santo, ele age tão somente, igualmente, porque ele é o próprio Deus. Então, se você não der acesso e não der permissão, porque o Senhor, ele não é manipulador. Então, ele vai permitir que no teu livre-arbítrio você caminhe. E aí, eu caminhei ali, só que assim, quanto mais a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, teve muito tempo que eu fui à igreja sem ter, de verdade, o verdadeiro entendimento. Sim. Mas eu ia... ouvia e eu cria. E eu já tinha a fé da salvação. O Espírito Santo já tinha me dado essa janela de oportunidade da fé da salvação. Por que fé da salvação, Paula? Qual que é a diferença? Da plena convicção de que eu vou morar no céu porque Jesus me salvou. Então, para mim, eu já tinha essa plena convicção. E apesar de vir de uma igreja de tradição, eu não conseguia associar que o batismo e descer as águas e morrer para a velha criatura era uma questão sine qua non. Não, se eu não fizer isso, eu não vou morar com Cristo. E eu vou falar verdadeiramente para vocês, não porque o nosso Deus não é Deus de confusão, né? Sim. Então, para todas as pessoas que estejam ouvindo, obviamente que se está na Bíblia, Jesus nos deixou um protocolo perfeito para que nós sigamos. Porque isso, o nascer de novo, ele tem muito mais a ver com quem eu vou me transformar para viver nesta terra do que viver com Cristo. Com certeza. Porque se a gente for parar para pensar no ladrão da cruz, ele não nasceu de novo, mas Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Exatamente. Eu falei assim, gente do céu, eu nasci de novo, fiz tudo isso, Jesus ainda não falou para mim, mas eu tenho certeza que eu vou. Então, e aí essa convicção, ela é dada para o Espírito. Ou seja, antes de descer as águas, eu já tinha plena convicção que o Senhor ia salvar. Que ele disse, sim, exatamente. Se confessares a mim, eu amava Cristo, ele já tinha falado no meu coração. Só que eu ainda estava naquela fase de... E aí voltar a falar do meu pai, né? O meu pai, ele é um homem simples, mas eu tenho meu pai como uma referência de homem de palavra, sabe? E eu vou contar uma história para vocês daí que vai começar a fazer sentido, né? Um dia, meu pai mora num vilarejo da cidade de Cafelândia, e aí as minhas irmãs, elas compraram um terreno. E aí meu pai cuidava dos terreninhos delas lá. E um dos terrenos precisava murar. E aí disso vai, né? Elas queriam achar alguém para fazer o muro do terreno e tudo mais. O meu pai saiu e voltou e falou assim para elas, eu já achei uma pessoa para fazer o muro lá. Elas falaram assim, já... Puxa vida, pai, mas a gente já falou com fulano de tal. Daí elas falaram assim, mas quanto que ele vai cobrar? Vai cobrar X. Tipo, vou inventar, tá? Vai cobrar 1.000. Aí elas falaram assim, não, a gente não pode fazer com ele, porque o seu fulano, ele vai cobrar 700. Meu pai olhou para elas assim e falou assim, não, agora nós vamos fazer com ele, porque eu já apertei a mão. Então, olha. É uma aliança, um selo de compromisso. Meu pai não é um homem cristão, meu pai não é um homem
de muito aprendizado, inteligência. Ele é um homem inteligente, mas de muito conhecimento teórico. Mas meu pai tem valores impressos nele Que vale muito mais. que né? vale muita diferença. E por que eu contei isso agora? Porque a nossa relação com Deus Pai, com o nosso Deus, passa muito por esse filtro da relação que você tem com o seu pai. Então, a minha confiança, o meu relacionamento foi muito fácil, esse acesso com o relacionamento em Deus. Então, logo de cara, Deus é meu pai. A paternidade é muito fácil de reconhecer, né? Muito fácil de reconhecer, porque eu tive um bom pai na terra. Eu tive a graça de ter um bom pai na terra. Ah, meu pai perfeito. Já vou chamar meu pai difícil. Sim. Meu pai difícil. Meu pai foi autoritarismo, mas assim, é porque veio da geração dele, da criação. Eu falo que meu pai foi um sobrevivente e Jesus já o resgatou desde antes, sabe? Porque meu pai fez uma família linda e enfim. Mas o meu pai me deu acesso a essa conexão com Deus. Então, logo de cara, eu virei uma filha mimada do Senhor. Porque pensa só, eu sou filho caçula de uma família numerosa, que todo mundo foi meu pai e minha mãe. E o meu pai era assim, as minhas irmãs dizem que quando eu era pequena, eu chorava. E elas adultas, jovens e adultas, assistindo TV, naquela época, o meu pai fazia levantar, me pôr no carrinho e ficar dando volta no quintal. Pensa se esse povo me amava. Eu falei assim, gente do céu, vocês devem ter me beliscado um monte. Não tem umas Mas eu marcas falei no assim, corpo? eu falei, não, mas agora vocês estão curadas, né? Porque agora, assim, o amor delas por mim também me constrange. Então, eu falei, se tinha alguma coisa, Jesus curou, sabe? Que bom. Mas eu falo dessa questão de paternidade. Daí, quando você me pergunta assim, e quando você foi convencido, você se convenceu? Não, eu não me convenci, eu era convencida antes. Porque a minha caminhada com Cristo, eu vejo esse olhar, eu penso assim, ó, num longo de... Nós estamos falando de 2021, faz a conta para mim, 10, 15 anos, né? 13, 14 anos, vai. De 14 anos, eu nunca desviei. Então, eu sabia quem eu era, eu tinha minha identidade em Cristo, a paternidade dele firmada em mim, só que o processo para descer as águas demorou, porque tinha muita raiz da tradição em mim. Então, para mim, a minha métrica fazia assim, ó, puxa vida, né? Meu pai e minha mãe me batizaram com tanto carinho, com tanto afinco, né? Como eles vão entender isso? E aí, assim, foi gradativo. E na minha casa, pelo amor que eles tinham pela minha vida, eles nunca me questionaram. Nunca houve um questionamento na minha casa. Poxa, mas você virou crente? Nem do meu pai, nem da minha mãe, não. Porque minha mãe só foi açúcar nessa vida, né? Mas dos meus irmãos, nunca. E eu falo... Respeitaram. Mas por quê? Porque no decorrer de tudo, de alguma maneira, eles viam o que o Senhor estava fazendo na minha vida. O Senhor, como estava caminhando em entendimento, em sabedoria, nas dificuldades, na tempestade, como começava a conduzir tudo, como deixou de ter a justiça própria e passou a ter o domínio próprio, que ainda que eles não entendessem, isso é perceptível das pessoas que te conhecem desde sempre. Então, a gente sempre fala, se você conseguir refletir a luz de Cristo dentro da sua casa, da sua parentela e da sua família, aí você tem muito mais chances de fazer aquilo que o Senhor te comissionou a fazer adiante, para fora, né? E então, a minha caminhada foi isso. E eu vejo, quando eu comecei, eu era mais ou menos aquilo, né? Eu fazia parte da multidão, via Jesus de longe, estava ali na expectativa de receber alguma coisa dele. Aí, no longo dos anos, o Senhor, com a sua misericórdia e graça, foi, né, permitindo que eu tivesse o entendimento pelo ouvir da tua palavra, pelo entendimento da palavra, por um homem de Deus com muito conhecimento, muita sabedoria, né? Um homem que tem o dom de ensino, que é o pastor Jefferson, e ministrando ali com a vida, com a simplicidade, né, sobre a minha vida, sobre o meu coração. E aí o Senhor vem e arremata. É isso que Deus faz, né? Vai arrematando. Eu passei por uma crise muito profunda, uma tempestade muito, muito profunda, num relacionamento primeiro que eu tive. E aí veio a dor. Lembra que a gente começou falando, né? Depois de 2016. Depois de 2016. Já batizada. Ali, já batizada. Então, sim. Aí eu comecei com o amor. O amor me aproximou. O amor dele me atraiu. O poder dele me atraiu. Mas eu falo, até nisso, Senhor, foi bom. Porque primeiro ele me atraiu. Primeiro ele me construiu. E aí, então, veio a dor. A dor mais profunda, que eu ainda não tinha sentido. Uma dor, assim, era comparado ao que vivi, uma dor mesmo profunda de morte, enfim, muito profunda.
E aí, neste tempo, começa a minha vida com Cristo, meu encontro com Cristo. Na dor, no profundo da minha dor. Um dia, no meio da tempestade, sem entender direito aquilo que estava acontecendo, eu tinha uma vida boa, eu tinha uma vida alinhada. Você era um bom cristão? Não, mas sempre fui um bom cidadão, sempre paguei as contas, sempre fui educada. Eu costumo brincar com os meus amigos que eu falo assim, eles falam, nossa, como você é simpática. Eu falei, sério? Eu falei, não, simpática na fila da simpatia eu nunca passei, não, mas eu sou educada. Agora, simpática já é outra coisa, né? E aí, no profundo da minha dor ali, no ano de... Isso foi um pouquinho depois, me batizei em 2016, e aí, o que acontece? Morro para a velha criatura e nasce uma criatura nova. E aí começa o meu processo com o Senhor. Em 2018, é o ano pior, até esse ano de 2025, né? Porque esse ano 2025, se você for comparar em ano de perdas, foi o pior ano da minha vida, porque, né, eu acho que quando for ao ar, né, esse episódio, a minha mãe vai ter quase 3 meses aí que ela faleceu, e eu falo que ela está no Senhor. Glória né? a Deus. Então, se a gente for comparar, esse foi a profundidade da dor. Mas, quando a dor profunda vem, e dependendo do seu nível de maturidade em Cristo, é diferente. Sim. Lá atrás, quando veio o meu primeira dor, o meu primeiro sofrimento de alma, de perda, eu tive um encontro profundo com Cristo. Um dia, na minha casa, na sala da minha casa, deitada, sem força física mesmo, sabe? Sem força física para enfrentar um dia difícil, que seria um dia difícil. Ai, eu deitei. Sabe quando assim a sua força se esvai? Era assim que eu me sentia. Não tinha energia para nada. Eu levantei da cama e deitei no sofá. O sofá da minha casa era uma chaise na época. Eu deitei na sala, assim, de manhã, que eu falei assim, Senhor, eu não consigo. Eu só consigo até aqui. Eu não vou conseguir. Eu falei assim, se o Senhor tem alguma coisa para mim, é agora. E eu me lembro perfeitamente, naturalmente, que eu deitada, eu fiz assim, eu levantei a mão. A hora que eu levantei a mão, eu senti uma força aqui. E assim, o Senhor não me pegou na mão. Ele pegou no punho. E sabe por que pega no punho? Porque quando você pega na mão de uma pessoa, depende da força dela e da sua, porque a mão ela pode escorregar. Mas quando tem segurou, alguém... Né? E eu vim entender isso depois de muito tempo, que o Espírito Santo me revelou, ele segurou no punho. E a sensação que eu tinha era assim, era que eu tinha sido jogada de um prédio, sabe, muito alto. Pensa assim, num prédio, sei lá, 25 andares, vai. Qualquer prédio, né? 5 metros já seria alto, mas era assim, era um negócio muito louco. Era como se eu estivesse num prédio, em cima de um prédio de 25 andares e uma força muito grande tivesse me empurrado de lá e eu estava em queda livre. E antes de eu me estatelar, veio um braço e segurou. E me trouxe. Não só segurou, trouxe para perto. E eu ouvi do Senhor, foi a primeira vez, e assim, depois custou eu ouvir de novo, porque daí eu meio que me perdi, né? E aí o Senhor, e ele falou para mim assim, ó, era como se ele me dissesse, filha, eu só estava esperando este momento. A caminhada vai ser longa, vai ser difícil, mas eu estou contigo todos os dias. Gente, isso foi tão claro para mim, tão forte, que eu falei assim, meu Deus, era um negócio assim que eu não sei explicar. Eu levantei daquele sofá, tomei banho, eu era outra pessoa. Glória a Deus. Eu enfrentei aquele dia assim, o dia continuou sendo difícil, o dia continuou sendo mal, mas com leveza. Então, esse foi a minha experiência e o meu encontro mais profundo com Cristo. Sobrenatural. Na dor. Então você fala assim, ó, como foi o seu encontro com Cristo? O meu encontro com Cristo foi suave. Sim. Ele um gentleman, gentil, cavalheiro, foi me conduzindo, porque tudo foi condução dele até aquele momento. E algumas coisas ele apontava, e por que retardou? Porque... Só para contextualizar, isso. Essa dor... vai me direcionando aí. Você pode falar o motivo?
Posso falar. Eu tive um relacionamento, um casamento, na verdade, porque eu me casei, né? E assim, era um casamento perfeito, com um homem perfeito, um homem bom, um menino bom, trabalhador, honesto. E aí, um dia, o meu marido não quis mais ser casado. Do nada. Simples assim. Simples assim. Na verdade, é assim. Se eu falar desse jeito e romantizando, né, as coisas, me parece assim. Fala assim, mas por quê? Gente, entre o céu e a terra existem muitas coisas das quais nós não compreendemos, né? E aí, algumas decisões e algumas escolhas que nós tomamos na nossa vida, no decorrer dos tempos, vão trazer consequências. Sim. E assim, mas o Senhor é mau? De forma alguma. De forma alguma. Só que assim, o que acontece? Quando você entra nessa lacuna, que você vê as coisas desabando, aquilo que você construiu, que estava tudo tão certo, né? Desconstruindo, porque isso dá outro podcast, né? Isso é para outro tema. Mas só um pouquinho para a gente falar disso, né? Porque da dor. E eu falo, é só isso que eu quero dizer para a gente poder entender a profundidade. A dor do divórcio é a dor do luto. Sim, não tenho nem dúvida. Porque é uma dor de morte. Principalmente uma pessoa temente a Deus como você. Porque vem tudo. E assim, o divórcio ele traz consigo o quê? Os sonhos, os projetos, a vida, a rotina, o relacionamento, tudo que você conhecia, que era palpável, já não existe mais. Já deixa de conhecer. E é assim, e foi uma decisão tomada enfim, porque eu falei que dá outro podcast, porque realmente dá outro podcast, né? Mas aí foi a causa da dor, foi essa. Então, nesse momento, o Senhor me pegou. Era como se ele falasse assim, peraí, o vaso de barro nas mãos do oleiro, quebrado, porque o Senhor faz assim, gente. Ele não remenda nada. Ele não remenda. Faz tudo novo, não tem como ter um trinco num vaso, porque a gente tinha essa mania, né? Não sei vocês hoje. Eu vejo uma caneca trincada, eu falo assim, sorry, já coloco no reciclado. Eu também sempre jogo. Porque eu falo assim, isso aqui não é princípio de Cristo, exatamente. Não tem jeito. E é a mesma coisa. Então, o vaso de barro, e ali naquele momento ali, eu não fui quebrada, fui moída. Moída mesmo. Porque aí entra... eu não vou abrir muito isso, porque envolve outras coisas, outras pessoas, e o intuito não é esse. Mas o intuito é falar da minha história com Cristo. Mas isso tem muito a ver. Mas e quando... mas Cristo te moeu? Não. As minhas escolhas... Tá? No decorrer, hoje, olhando para trás, eu falo assim, pela misericórdia e graça do Senhor, eu tive uma nova chance. E você vê até isso que você passou pela vida, hoje você trabalha com mulheres. Sim. A importância? Olha que coisa. Que bom que você tocou nesse assunto, porque isso eu quero fazer uma correção, né? Porque quando você me apresentou, você diz assim, que eu estou na liderança das mulheres. Não, eu tenho uma pastora, né? Que é a pastora Jamile, maravilhosa, vai assistir, um beijo. Jamile está convidada, maravilhosa. Ela vem, maravilhosa. Vamos convidar. Isso, a minha pastora, que eu honro, que eu sirvo. Então, ela é líder, das mulheres, né? Do nosso Ministério de Mulheres. E eu falo assim, que eu sou o apoiador para o que ela precisar. Né? Eu junto com outras mulheres, enfim, então nós estamos ali. E assim, é curioso você fazer essa pergunta, Thaís, porque você falar assim, porque Deus não desperdiça nada. Nunca. Nada na nossa vida é por acaso, nenhuma dor, nenhuma alegria, nenhum trajeto em nada. Mas, o que acontece? Geralmente a gente pensa assim, eu já ouvi muito isso, né? Vamos supor assim, alguém que esteja passando por uma situação semelhante, um divórcio. E muitas pessoas falarem assim, eu não entendo a sua dor porque eu não passei por isso. Porque nós achamos que a cura do outro vai vir pela nossa experiência. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Na verdade, a cura do outro tem a ver com Cristo. Por isso que, para mim, eu tenho uma grande dificuldade em trabalhar com currículos, porque ir apresentar quem eu sou, porque eu venho de uma área que eu sou treinada para analisar currículo. E eu já vi muita gente apresentando currículo, mas na hora de cumprir... Não faz nada. Não cumpriu. É verdade. Não é aquilo que foi apresentado no currículo. E aí tem uma grande... diferença, né? Diferença. Sim. E assim, como que fala? Uma grande decepção.
aí, né? E neste meu caso, eu vejo assim, ó, que tudo isso que eu passei hoje me trouxe muito mais maturidade para lidar com situações muito mais diversas e muito mais difíceis. Por quê? Porque eu conheço o Deus que eu tenho querido. Eu sei quem Ele é e eu sei o que Ele faz. E por saber o que Ele é e o que Ele faz com plena convicção, talvez seja mais fácil acessar um coração moído e um vaso quebrado. Entende? Tem a ver com a minha história? Tem, não deixa de ter a ver com a minha história. Mas não tem a ver com o espelho que as pessoas vão fazer da minha história. Primeira coisa, porque eu quero deixar bem claro aqui, eu não quero que ninguém divorcie. Sim. Porque isso não agrada o coração de Deus. Exatamente, Então, o que nós vamos trabalhar? Antes. É antes. São relacionamentos saudáveis. Mas eu até falo assim, a sua dor, você entender o que a outra passou, acho que tem um significado diferente, né? Tem um significado porque assim, a gente chama de identificação e de confiança. Exatamente isso. Então, por exemplo, quando você sabe que o outro passou por uma dor parecida com a sua, e quando ele começa a falar com você, ele acessa o seu coração. E a hora que ele acessa o seu coração, até a oração é mais fácil para direcionar. Sim, Sabe por exatamente. quê? Porque às vezes nós chegamos em alguém e nós não estamos conectados diretamente com a pessoa. A Dani tem uma causa em específico. E ela fala assim, puxa vida, Paulinha precisava tanto de uma oração. Eu falo, vamos orar. E aí, por acaso, ela quer me contar daquilo. Uma situação que eu nunca vivi. E aí, a Dani me sente indiferente àquilo. Ela pode não perceber, mas automaticamente é como se fosse um instinto, assim. É como se o nosso inconsciente, ele enxergasse. Aí, o que ela faz? Trava. Aí você começa a orar. E você pode orar, deitar, rolar, ajoelhar, chamar o céu na terra. Ela vai continuar ali, porque não vai receber. Então, eu vejo a importância disso quando eu me identifico, ou ela se identifica e fala assim, puxa vida, Paulinha, conhece aquilo que eu estou passando. Eu acessei seu coração. Sim. E quando eu acesso o seu coração, a gente estabelece um relacionamento de confiança. No relacionamento de confiança, aí eu posso ser canal de Deus para sua vida. A métrica é essa. Sim. É o acesso. Então, volta a falar nos acessos que nós vamos dar. Né? E aí, vamos lá, a partir da minha conexão com o Senhor me fala assim, nesse momento, filha, agora não tem mais nada que impeça você de servir a mim. Se porventura alguma coisa aqui, porque sempre tem as desculpas. Sempre Sim. vai ter. Fala, Senhor, eu não posso, né? Por quê? Porque hoje, com a maturidade de hoje, olhando para trás, se eu persistisse, né? Se eu tivesse tido uma outra história naquele relacionamento antigo e constituído uma família, hoje eu teria muitos argumentos para falar para o Senhor assim, Senhor, eu preciso de cuidar disso que o Senhor me deu. Certo. Eu estou falando de mim, olhando a minha história, olhando para trás. Porque é isso que nós fazemos. Fala assim, Senhor, fala assim, olha, Deus, eu preciso que você mova nisso. Não, agora, mas como? Eu falei, não, isso aqui não deve ser de Deus, porque como que eu vou abrir mão disso para fazer isso? E aí chegou num momento que hoje eu entendo que era assim, tenho costumado dizer isso, é um ponto sem retorno, é o ponto de convergência. No momento que o Senhor falou assim, filha, não tem mais nada que impeça você de me servir. E eu falei assim, amém. Você entendeu? Hoje você tem convicção do seu chamado? Vamos lá, chamado, né? Eu tenho convicção de que o Senhor tem uma porção para mim para esse tempo. Coisa que custou eu entender. E aí eu vou explicar melhor. Porque a melhor coisa não, mas talvez o que vocês mais ouvem de quem não tem uma função estabelecida no reino, função estabelecida que eu digo vive para o reino como pastor, uma função mesmo, um encargo, né? O nome dado, né? É o nome dado, o título, a titulação, sim. Enfim. Porque que nada importa para Deus. Que nada importa para Deus, mas eu falo assim, é uma função o que homem a pessoa sim. se desempenha. Então, isso é o chamado dele. É como assim,
no mundo natural, nós somos vocacionados às profissões, a essas coisas. Então, é muito comum hoje falar assim, ó, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, né? Todas essas coisas. E durante muito tempo eu caminhei achando isso também. Falei assim, Deus, qual que é o meu propósito, meu chamado? E assim, de alguma maneira, o Senhor me conduziu até a clareza que o Espírito me deu, que é o seguinte, na verdade, o propósito e o chamado não são meus, são de Deus. O que Deus faz para nós, que é bíblico, não é chamado, é comissionamento. Porque quando o Senhor fala de grande comissão, Ele está falando, vocês estão comissionados para... Então, não tem dúvida disso, porque está na Bíblia. Nós estamos comissionados para quê? Para levar as boas novas. E de para pregar exatamente. o Evangelho de Cristo. Então, o que nós chamamos de chamado é comissionamento, e o comissionamento já está estabelecido. O que muda na minha visão hoje? Que quando o Senhor me permitiu entender, no meu entendimento, tá? Quando Ele me permite entender assim, ó, volto naquele versículo que diz... o Senhor me conhece antes que eu fosse formada no ventre da minha mãe. E todos os meus dias Ele já conhecia antes que eles fossem. Porque o Senhor é o eu sou. Ele não vai ser. Ele simplesmente Sim, é. E se Ele é, isso já estabelece tudo. Então, nessa forma, o propósito já existia quando eu nasci. Sabe qual que é a nossa confusão? Nós achamos assim, ó. Quando eu nasci, porque eu nasci, comigo nasceu um propósito. Então, eu tenho que entender qual que é o meu propósito para poder viver a minha vida em Deus. Não! O propósito já existia. Agora, o que me falta? Encontrar qual é a minha função no cumprimento do propósito que é de Deus. Certo, exatamente. E aí a pergunta muda. Senhor, e a estação muda. Fala assim, mas falou, então você está falando que o chamado muda de tempo em tempo? A estação muda. Então pode ser, a palavra de Deus em João 8 diz o quê? Assim como o vento sopra, você pode ouvi-lo, mas você não consegue saber de onde ele vem e nem para onde ele vai. O que fala? Assim são todos os nascidos do Espírito. Se é nascido do Espírito, se nós somos novas criaturas, se nós somos como o vento, assim como João disse, e ele já disse, se ele diz é porque está na Bíblia, exatamente. E pronto, não tem sombra de variação, então nós já sabemos quem nós somos. Agora, se a estação muda, o comissionamento continua o mesmo, mas como eu vou me mover nessa nova estação para esse novo tempo? Então, a Paula, ela não está vivendo a vida dela procurando saber. Não, eu já vivi uma estação e naquela estação, na porção que o Senhor me deu, pela misericórdia e graça dele, daqueles que ele me entregou para conviver comigo naquele tempo, eu já derramei sobre eles. Nessa estação, é como se ele fosse assim, ó, sabe como diz a palavra alargando as tendas? Vai alargando e vai te dando um novo nível. Então, você vai passando por uma outra estação. Uma outra estação, a Paula tem uma outra estrutura. Essa semana eu tive com uma amiga, ela falou assim, puxa vida, que luta, né? Como aumenta as lutas. Eu dei risada e falei assim, amada, o negócio é o seguinte, é assim, ó. Quanto mais maturidade nós temos no Senhor, quanto mais Ele nos equipa, Ele não vai nos equipar para viver o mesmo. Amplia o nível. Se amplia o conhecimento, amplia o nível de batalha, amplia a guerra. Isso. Porque hoje você já tem instrumentos que antes você não tinha. Se eu fosse a Paula, do início da minha conversão, de 2011 até 2014, ali 2016, nas guerras que eu tenho hoje, eu já teria sucumbido. Exatamente. Eu já teria aceitado proposta, sabe? Fala assim, olha, né, ajoelhai diante de mim, porque esse reino me foi dado e eu vou te entregar. Eu falo assim, Deus, eu vou começar a levar em consideração, porque o negócio é difícil. Olha, gente, eu que conheço ela, eu posso falar que se todo mundo está assistindo, dá pra ver, né? Vamos colocar assim, o chamado dela. Ela fala de Jesus, transborda de Jesus, não é, Dani? Isso, e te ouvindo aqui, Thaís, agora a gente tá aqui, eu tô percebendo tudo que ela tá falando, o tanto de repertório que a gente tem para fazer outro podcast. Com ela. Daí ela é uma ministra do Evangelho. Aí a gente pode colocar vários temas. Eu já falei que eu acredito no que Deus derramou sobre a sua vida. A gente fez um cronograma Jesus. E não usamos e chegamos ao fim. Uma hora boa. Meu Deus. Amém. Mas eu acredito muito, já te falei isso diversas vezes, no que Deus colocou sobre a sua vida. Amém. Eu amo você, amo demais. Oro pela sua vida. Eu posso falar que eu quero estar
falar no dia, Paula Bonfim subiu, porque você carrega essa presença. Então, se você acha que é difícil falar de você, para mim eu falo com a maior naturalidade da vida. Meu Deus, amiga. A gente sempre costuma falar pra pessoa deixar uma palavra. Com você, o Espírito Santo deu uma mudada aqui. A gente vai pedir uma oração para você. Meu Deus. Mas antes, eu também não posso deixar de falar para nossa líder de mulheres entrar aqui, por favor. Entra aqui, vem dar um oi. Porque ela é nossa intercessora. Deus, que honra, nossa, Jesus. Maravilhosa, que a gente ama ela de paixão. Deus. Entra aqui, ó. Um presente. Dando já me trabalho para todo presentearam mundo. Calma né? aqui, ó. Que ela quis Amiga vir querida. ver, né? Amo. Fala um oi aí, fala um oi aí. Boa noite. Que a Eu vou gente dizer É difícil falar da Paulinha. Mas é maravilhosa, não é, Rô? Maravilhosa. É maravilhosa. Jesus. A gente acredita no que Deus colocou sobre a gente vida ficou dela. um pouquinho assim distante, só de presença, mas de coração. Sempre continua conectadas. Aqui, sempre conectada. Ela é uma bênção. Ela é uma Deus bênção. É uma bênção. Tem gente que quer Jesus, falar. É né? uma honra ter você aqui, que vai voltar várias vezes, tenho certeza disso. Meu Deus. Eu amo a sua vida. Que privilégio ser sua amiga. Meu Que privilégio. Deus, Conte amiga. comigo pra Uma tudo. honra ter te recebido né, aqui. Dani? Obrigada Não é tudo pelo que eu convite. falei? Tudo que você Tudo que eu falei. Que a gente fez uma listinha dos 10 primeiros. Eu falei, ela tem que estar nos 10 primeiros. Jesus. Então, né? Eu a falo- pastora dela também, pastora Renata, Pastora Renata, maravilhosa. amo já esse lugar. aceitou também o convite, vai estar com a gente. E vai ser forte, porque é Tenho isso que eu falei, certeza. né? Antes de nós começarmos aqui, vai ser céu na terra, porque eu costumo dizer assim, que a pastora Renata, ela tem... Nós temos, né? Cada um de nós, por isso que eu falei da porção, Sim. nós temos a nossa unção, mas eu falei assim, a unção corre nas veias dela. Exatamente. Então, a gente queria que ela você é- orasse, terminasse Amém. isso orando. Glória a Deus. Aquela Olha coisa, pra lá e ora, a gente não minha sabe irmã. a quem vai alcançar. Exatamente, Então deixa mas o deixa uma Espírito oração te aí. guiar. Pra quem Amém, ficar. amém. Glória a Deus, né? Mas antes de orar, eu só quero agradecer, falar assim que eu te amo, eu te sirvo. Você, Dani, obrigada, né? Pelo carinho, pelo amor. E eu falei assim, Senhor Jesus, né? No meio dos teólogos, de tantas complexidades, né? E eu falei assim para ela assim, falei, minha amiga, o meu evangelho de Cristo é simples. O meu evangelho de Cristo é na pedra, né? É maravilhosa, maravilhosa. Mas é isso, eu amo e sirvo vocês e não posso deixar de falar, né, da Rose, da honra quem tem honra. Exatamente, Né, uma mulher de maravilhosa. Deus, minha irmã em Cristo, uma mãe, uma filha, né, uma conexão do céu, né, amiga? E eu falo que aquilo que o céu estabelece, estabelecido está. Exatamente. Né? Então nós não temos variação disso. Só para deixar aqui Oh, registrado que lindo. uma lembrança para você. Amém. Mas Eu pode orar, recebo fica de à vontade. coração. Amém. Então, o Senhor tem para esse tempo para nós, né? Pai, nós não podemos começar Sim, Jesus. sem agradecer a Ti, Mestre. Eu te louvo e te exalto, Senhor meu Deus e Pai, pela tua grandeza, pela tua soberania, porque o Senhor é aquele que tem o controle de tudo, o Senhor é aquele que converge todas as coisas sempre para um fim proveitoso, e é nisso que cremos, Pai. Em todos os lugares onde estivermos, Senhor, porque a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, o Senhor estará. E aqui nós estamos com o coração conectados, Abba, Pai. E nós sabemos que o Senhor nos conduziu ao seu modo, à sua maneira. Então nós estabelecemos aqui, Senhor, um altar de adoração a Ti, ó Eterno. Senhor, assim como disseram, qual o seu chamado? Qual o seu chamamento para esse tempo? Estabelecer altares de adoração ao único, digno, justo, santo, o soberano, o Deus Todo-Poderoso, o entre as nações da terra, o Deus de toda a terra, e Jeová, Rafá, Nissi, Yeshua, Yamashia, o Yahvé, aquele que criou todas as coisas, o doador da vida e o receptor da vida, aquele que tem o controle de tudo nas tuas mãos, aquele que estabelecido está e estabelece por si só todas as coisas. O eu sou para esse tempo. Nós oramos a Ti, Mestre, e eu entro, Senhor, com intervenção agora, me dispondo no reino espiritual, na autoridade do nome de Jesus, Pai, orando por cada alma, por cada vida, Senhor, que será alcançada com essa transmissão. Nós não estamos aqui, Senhor, naturalmente, porque todo mundo faz um podcast nesse tempo. Essa ferramenta está sendo usada para a liberação dos céus para a terra. E nós cremos nisso, Senhor. E aonde um filho teu
filho teu por criação, Pai, ouvir essa oração no som da minha voz e na autoridade do nome de Jesus, será-lhe soprado um fôlego novo de vida, um entendimento novo, um discernimento novo, uma autoridade nova. Nós cremos nisso para este tempo, porque muito embora, Senhor, nós sabemos que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz, nós, em contrapartida, nos posicionamos para a expansão do reino dos céus na terra. Nós cremos, Senhor, no novo tempo estabelecido sobre essas terras, as terras bauruenses, a nação brasileira e além dessas nações. Pai, nós somos um grande número de evangélicos, mas nós não estamos pelo numérico, nós estamos pelos filhos verdadeiros que encontraram o seu lugar em Cristo. Aqueles que estão vivendo o seu chamado e o seu ministério na esfera onde estão plantados. Senhor, que todos aqueles que estão na política, na educação, nas mídias, Senhor, meu Deus, na saúde, Pai, possam fluir na presença e na autoridade do Teu Espírito. Que todos eles influenciem tudo aquilo que estão à sua volta, Senhor. Que o fruto do Teu Espírito em nós possa transbordar em nós e nós verdadeiramente possamos influenciar como aquilo que foi dito ao maior número de pessoas possível à nossa volta. Pai, eu oro a Ti, amado Deus, para que os céus estejam abertos sobre nós, para que nós estejamos sensíveis, não só nós aqui, Senhor, nesse estúdio, mas a Igreja de Cristo, porque profeticamente lhes foi dado esse nome, um só reino. E nós estamos aqui porque nós cremos, Pai, porque essas denominações e separações são temporárias, porque haverá um tempo, isso já é chegado no Senhor, porque a palavra diz que o reino já é chegado, que será então a Igreja de Cristo. Então, para que nós possamos, como servos do Deus vivo, ter esse olhar, Senhor. Ser ajudantes uns dos outros, Pai. Ser ajudadores, Senhor, dos filhos de Deus para o cumprimento dos chamados de cada um, do ministério de cada um, Deus. Então, sopra em nós, doce Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que os céus têm para a terra, por meio das nossas vidas, das vidas da Igreja de Cristo, para que nós possamos, Senhor, trabalhar incansavelmente para que a igreja ela seja adornada sem mácula e para que nós possamos ser aqueles que aceleram a tua vinda. Assim como diz a tua palavra, Senhor, o mundo não espera a vinda do Cristo, mas eles esperam a manifestação dos filhos do reino. E nós nos colocamos aqui como filhos do teu reino. E todos aqueles que estão nos ouvindo se posicionarão debaixo dessa palavra, que eu creio que é do céu para a terra, do coração de Deus para o coração dos teus filhos. Abba, Pai, nós clamamos a Ti, vem com intervenção do alto dos céus, vem alcançando, Senhor, e nós também temos uma liberalidade dos céus aqui, nessa comunhão, no meio desse lugar, então na autoridade do nome de Jesus, nós vamos declarando, aonde tiver um filho enfermo, e o Senhor, Ele não está preso a tempos, ainda que não seja ao vivo, em qualquer tempo que será ouvida essa oração, recebe a cura. É a cura dos ossos, é a cura do corpo físico, é a cura dos órgãos vitais, passando ali pelos rins, funções renais, pelo coração, pelos fígado, esôfago, passando por todas as artérias, Senhor, corrente sanguínea, Pai, estrutura óssea, Senhor, vai curando, Pai, do fio do cabelo à planta dos pés, na autoridade do nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. É algo já estabelecido pelo céu e nós cremos nisso. Senhor, cura também as emoções nesse tempo. Toca na mente, Senhor. Vai trazendo clareza, Pai, aquilo e aqueles que se declaram ansiosos, depressivos, toda mentira que lhes foi jogada por Satanás cai por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós abrimos uma janela de oportunidade agora para todos os filhos no campo espiritual, Pai, para que o Senhor venha de maneira inigualável sobre eles e que faça conforme a Tua vontade sobre cada um, para louvor da Tua glória, em o nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Te amo e te sirvo. Amém, até o céu. Glória a Deus. Até o céu, amo e sirvo vocês. Obrigada, Contem gente. comigo. Obrigada pela presença. Se você não tem como, né, Thaís, não ter gostado desse vídeo, então nem vou falar isso. Compartilha com quem você gosta. Vamos levar essa mensagem, essa história linda.
Curte esse vídeo aqui no YouTube. Nós temos vídeos todos os dias. As nossas redes sociais estão aqui na descrição. A da Paulinha também estará aqui. E fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.